Fala, galerinha bonita! Professor Marcos Cunha na área para mais um projeto nosso. Fiquem em casa aprendendo da nossa plataforma Gonçalves Dias. Galera, é sempre uma honra estar aqui com vocês, podendo compartilhar esse belo conhecimento que é a nossa geografia. E galerinha, olha, hoje nós temos uma aula que é para ti, tá? Que vai ajudar no teu vestibular, no teu concurso, mas também é para o teu pai, é para tua mãe, tá? É uma aula que fala muito da nossa realidade atual e da nossa perspectiva futura, galera. Hoje nós vamos falar sobre o que, Marcos? Fiquei muito curioso. Galera, hoje nós vamos falar sobre a pirâmide etária brasileira e sobre as perspectivas futuras da nossa população brasileira. Só te perguntar, tu já ouviu falar em reforma previdenciária? Já, sim, com certeza, né? Tu já ouviu falar, por exemplo, aí em correção, né? Por exemplo, do tempo de contribuição, maior tempo para se aposentar, aumento da expectativa de vida? Meu jovem, nós vamos falar de tudo isso hoje. Nós vamos falar da evolução da população brasileira em relação às suas características demográficas, né? Mostrando a famosa pirâmide etária, que é o gráfico ali que representa essas situações, e o principal, nós vamos mostrar como essa alteração vai impactar no teu cotidiano. Sabia? Tu bem que está me escutando, está assistindo a aula agora para fazer vestibular. Tu sabia que tu vai ter que trabalhar um pouquinho mais para poder se aposentar? Um pouquinho mais velho, se comparado com as gerações anteriores? Égua, Marcos, é mesmo? É. E tu vai perceber que isso não é apenas uma tendência nacional, mas é mundial, galera. Então, olha, essa aula, ela é muito sucesso. Então, vem comigo, tá? Mas só para a gente começar. Vamos lá, dá aquela respirada, ó. Oxigena esse cérebro e vem, que vai ser muito sucesso. Belezinha? Galera, primeira coisa importante. Marcos, o que é essa pirâmide etária que tu me citaste? É um gráfico, tá, como vocês podem ver, que tem o objetivo de evidenciar as características demográficas da população de um país, de uma região, de um estado. Tá? O que esse gráfico, Marcos, ele vai me evidenciar especificamente? Ele vai me mostrar, por exemplo, a proporção de homens e mulheres. Ele vai me mostrar, por exemplo, a média da expectativa de vida. Tá bom? Ele vai me mostrar, por exemplo, onde eu tenho aí maior concentração populacional em faixa de idade. E ele também, galera, vai me mostrar perspectivas entre homens e mulheres. Quem é que vive mais? Vive mais mulher? Vive mais homem? Então é um gráfico, galera, que vai te dar um norte sobre variadas perspectivas de uma população acerca das suas questões demográficas, tá? Vamos olhar aqui ele com mais clareza. Marcos, como é que eu interpreto esse gráfico? Antes de qualquer coisa da gente falar sobre a evolução da pirâmide etária brasileira. Ele é bem simples, tá? Ele funciona aí matemática, mas é fácil, fica tranquilo, tá? Ele funciona num plano cartesiano, tá? No chamado eixos de ordenadas e abscissas, tá bom? Onde tu tem na linha horizontal a perspectiva de um lado de mulheres e do outro lado de homens, tá? E no sentido vertical, tu tem a evolução das faixas de idade. Então, por exemplo, aqui, ó, 0 seria 0 de idade. Vai subindo, significa dizer que a idade está aumentando. Da mesma forma que quando tu vem para o lado horizontal, então número de homens, quanto maior for essa barra, significa dizer maior a proporção de pessoas, tá? Uma coisa interessante que a pirâmide etária, ela vai ser definida em 3 faixas, tá? A base, um meio e o topo ou cume. O que isso representa dizer, Marcos? A base seriam as primeiras faixas de idade, ou seja, de quando nascer, 0 anos, até 19 anos, tá certo? Seria a faixa jovem. De 20 anos até 59, que é o meio da pirâmide, tá? Nós temos aí a fase adulta, né? Até 59 anos de idade. E o cume, o topo, tá? Que é de 60 anos para cima, são ali, no caso, né, as pessoas mais idosas. A população vai envelhecendo.
Uma questão importante de curiosidade, por que esse gráfico, Marcos, ele é chamado de pirâmide etária? Porque quando ele foi elaborado, nós tínhamos altas taxas de natalidade, ou seja, a base era muito longa, e com o passar do tempo, como nós tínhamos aí uma expectativa não tão alta e a mortalidade naturalmente vai alcançar com o aumento da idade, o que vai acontecer com esses espaços? Eles vão reduzindo pouco a pouco, até chegar no alto, né, nas maiores idades, onde tu tem ali uma pequena concentração populacional. Ou seja, tu tem aí o formato de uma pirâmide. Daí vem o termo pirâmide etária. Tá? Aqui, inclusive, nós temos uma proporção da pirâmide, não sei se tu vai conseguir observar, tá? De 2000, que é onde está, por exemplo, o azul e o vermelho mais forte, tá certo? Ou seja, as características do ano de 2000, só representando rapidamente, tu vai perceber que no ano de 2000 nós tínhamos uma maior concentração populacional onde, Marcos? Na faixa jovem, né? Ali entre 0 até 19 anos. E tu vai perceber no azulzinho mais claro e no vermelhinho mais claro, é uma projeção para 2035, para daqui a 14 anos, especificamente, estamos em 2021, né? Onde tu vai perceber que, por exemplo, aqui o número de mulheres, tu vai perceber que enquanto 2000 tu tinha essa tabela bem grande, ou seja, tu tinha uma grande proporção de mulheres entre 0 e 4 anos, em 2035 a projeção, ela é bem menor, ou seja, a taxa de natalidade caindo. E tu vai perceber que em 2035, olha onde é que vai estar a projeção, a maior projeção de mulheres, na faixa de 60, 50, 40 anos. Quer dizer, vamos ter uma mudança na nossa característica demográfica. Beleza? Bora evoluir sobre isso, falando sobre a evolução da pirâmide etária brasileira e sobre a nossa transição demográfica. Primeira questão, Marcos, o que é essa transição demográfica que tu acabou de me citar? Nada mais é do que a mudança das características populacionais de um local em relação às suas questões demográficas. Ou seja, se antes tu tinha uma população basicamente jovem, anos depois, tu já tem uma população modificada, ou seja, majoritariamente adulta, e uma tendência mundial que segue uma população adulta caminhando para idosa. Ou seja, já existem países na Europa, eu posso te citar a Alemanha, que em projeções para daqui a 10 anos, quando tu vai olhar a população, a maior quantidade populacional já vai estar concentrada, por exemplo, nas faixas mais idosas. Tá certo? Aumento da expectativa de vida. Isso é que nós chamamos de transição demográfica, ou seja, as características demográficas de uma população foram alterando. Bora olhar aqui, por exemplo, a transição demográfica do Brasil rapidamente. Como é que a gente interpreta esse gráfico, Marcos? É bem simples, tá? Essa linhazinha aqui que forma tipo uma onda é a população, tá? Ou seja, tu vai perceber que, por exemplo, em 1800 a população brasileira ali estava chegando em 10 milhões de habitantes. E tu vai perceber que com o passar, por exemplo, dos anos, principalmente aqui, a gente vai ter um grande marco bem aqui em 1940, que vai acontecer o que aí, Marcos? Industrialização e urbanização. A partir da década de 30, o Brasil começa a se industrializar e se urbanizar. Nós vamos ter um deslocamento de pessoas do espaço rural para o espaço urbano. E, claro, é uma tendência mundial. Com a melhora da qualidade de vida, a evolução da medicina, principalmente preventiva, e a diminuição da taxa de mortalidade, por outro lado, o que a gente vai perceber com a população brasileira? Olha, ela vai aumentar exponencialmente, galera, tá certo? Só para tu ter noção, em 1940 a população brasileira estava numa média de 50 milhões de habitantes. Tá? Quando a gente chega, por exemplo, em 1970, a gente já está próximo de 100 milhões. Quer dizer, no prazo aí de 30 anos, a população brasileira quase dobrou. Hoje, Marcos, qual é a nossa população? Hoje nós estamos em torno de 210 a 212 milhões de habitantes. Olha como a nossa população cresceu. Mas uma questão muito importante que tu pode perceber é que a tendência, depois de um tempo, é que a população brasileira comece a diminuir. Como assim, Marcos? É porque as nossas características de crescimento vegetativo estão se alterando. Como era em 1800, Marcos? Nós tínhamos, essa linhazinha roxa, galera, representa a taxa de nascidos. Olha como era alta. As pessoas tinham muitos filhos antigamente. Não existia evolução de método contraceptivo, por exemplo, né? Então as pessoas casavam muito cedo. Então a tendência era realmente ter muitos filhos.
Só que ao mesmo tempo, galera, nós tínhamos uma taxa de mortalidade também, ó, que a gente vai ver essa linha vermelhinha, também era muito alta. Porque a medicina, como eu te disse, ainda não era totalmente evoluída. Nós tínhamos uma alta taxa de mortalidade infantil, ou seja, mortes entre 0 e 1 ano de idade. Então a população meio que se equivalia. Como eu te disse, com a evolução da urbanização, da industrialização, nós vamos ter uma alteração nesse quadro. A gente vai perceber tanto a taxa de natalidade quanto a taxa de mortalidade começam a cair, galera. Tá certo? Ou seja, a população vai começar a crescer em um ritmo mais lento. Olha o nosso crescimento vegetativo. Durante um período ele vai aumentar, que é quando a taxa de mortalidade ela cai mais rapidamente do que a de natalidade, mas depois o nosso crescimento vegetativo, que é a linha amarela, ó, começa a cair. Isso é uma mudança, ou seja, o Brasil está fazendo uma transição demográfica. Se você for analisar hoje, o nosso contingente populacional, as pessoas elas tendem a ter filhos mais tardiamente, né? Elas também tendem a ter uma menor quantidade de filhos e alguns casais nem filhos mais querem ter. Tá certo? E isso tudo vai impactar aqui, ó. Qual é a projeção, por exemplo, para 2050? Quando a gente vai olhar em 2050, nós já temos uma projeção da taxa de mortalidade começar a superar a taxa de nascidos. Ou seja, nós podemos ter um ano onde vão morrer mais pessoas do que nascer. Isso vai representar o quê, Marcos? Para a característica brasileira. Vai representar uma diminuição populacional, mas um envelhecimento da mesma. E isso vai impactar diretamente, né, na geração de recursos para o país. Beleza? E aí, galera, em cima disso, nós podemos falar da evolução da pirâmide brasileira. Veja, em 1980, a gente tinha realmente um formato de pirâmide. Na base, mais maior, né, digamos assim, ou seja, aqui tu tinha os maiores contingentes populacionais. Com o passar dos anos, nós vamos perceber o quê? Que a população vai diminuindo. E aí nós vamos perceber aqui, já chegando em 70 anos, tu já tem ali uma menor contingente de pessoas. Olha em 2000 como ela já vai mudando. O que, que a gente vai perceber? Parece que esse grande contingente populacional ele vai passando, vai subindo. Né? Então a gente já vai perceber que, por exemplo, na pirâmide de 2000, nós já vamos ter um maior contingente populacional aqui na faixa dos 15 para 19 anos. Enquanto na década de 80 era de 0 a 4. Ou seja, a população está envelhecendo e a taxa de natalidade está caindo. Uma outra mudança importante em 2000, galera, é que nós vamos ter aqui o corpo da pirâmide, né? A parte ali onde tu tem a população adulta já maior, ou seja, maior espaço significa maior contingente populacional, ou seja, tu já tem uma maior quantidade de população adulta. E outra questão importante, compara, olha o espaço da década de 80 entre pessoas de 70 anos ou mais e olha aqui, ó, tá maior, significa dizer o quê? Que a população está vivendo mais, ou seja, a expectativa de vida do Brasil está aumentando. E Marcos, e a projeção para 2020? É uma projeção, galera, porque quem faz todos esses gráficos, né, todo esse estudo, é o governo através do censo. E em 2020, pelo contexto da pandemia, não ocorreu este censo. Tá? Então, nós temos projeções que nós vamos perceber que a nossa pirâmide ela já está parecendo quase um cone, né? Quase ali uma reta. Por quê? Olha aí, ó, o contingente populacional já vai estar mais uniforme. Maior concentração populacional já vai estar onde, Marcos? Principalmente na faixa adulta. Hoje já podemos dizer que o Brasil é um país de população adulta e a nossa expectativa de vida ela vem aumentando, ó, principalmente ali entre homens e mulheres. Uma questão importante também, galera, que se tu for prestar bem atenção, tu vai perceber que o espaço das mulheres tende a ser maior do que o espaço dos homens. Significa dizer o quê? Que as mulheres vivem mais do que homens no Brasil, galera, tá? Isso é um fato. Como assim, Marcos? A gente tem ainda no Brasil, infelizmente, uma grande quantidade de violência contra a mulher. É verdade, galera, tá? Mas, em termos populacionais, as mulheres tendem a viver mais do que homens. Motivos: têm maiores preocupações com a sua saúde preventiva, homens estão mais expostos à violência, tá certo? Então, todos esses fatores levam as mulheres a viverem mais do que homens no Brasil, tá bom? E aí, galera, uma projeção ainda maior para o futuro, olha, em 2013 nós tínhamos uma população aí jovem para adulto, olha onde nós temos a maior concentração populacional. Em 2040, olha como já vai estar a nossa pirâmide. Olha onde é que vai estar a maior concentração populacional, já chegando perto ali do ápice, né, da pirâmide, ou seja, nós já vamos ter uma população de adulta para idosa. E em 2060, galera, nós já vamos ter uma população majoritariamente o que, Marcos? Uma população
envelhecida. E olha a nossa taxa de natalidade, olha o espaço que vai estar. As projeções mostram, galera, tá? Que a tendência é cada vez as pessoas terem um menor número de filhos. Por maior planejamento familiar, por acesso a métodos contraceptivos, por opção, por alto custo de vida do setor urbano. Tudo isso, galera, leva a uma menor taxa de natalidade. Agora tu imagina, tu tem uma baixa taxa de natalidade, as pessoas não estão nascendo, e uma alta expectativa de vida e uma população envelhecida, que precisa de aposentadoria. Tu vai começar a perceber que isso vai ter um desequilíbrio econômico a médio e longo prazo para o país. Beleza? Fixou? Bacana, bora evoluir. Olha o Maranhão. A gente não pode deixar de falar do nosso estado. Isso aqui é a pirâmide. Quem forneceu esse dado é o censo. Tá? Em 2000, a gente vai perceber que o Maranhão, galera, maior concentração populacional também de jovens. Né? Ali, crianças principalmente. O Maranhão ele vem acompanhando a tendência mundial, galera, tá? Que também é a população envelhecer. Ah, Marcos, eu quase não vi diferença de 2000 para 2010. Mas vamos fazer uma comparaçãozinha agora um do lado do outro. Tu vai perceber, galera, que essa população, embora se concentre na faixa jovem, mas a gente vai perceber que ela já passou para outra faixa etária, ou seja, a população maranhense também vem envelhecendo. Uma outra característica também, galera, tá, é que a taxa de natalidade do nosso estado também vem caindo. Só a nível de comparação, em 2000, nós tínhamos ali entre 0 e 4 anos uma população de 6,2% de homens. Em 2010, já era de 4,9%, ou seja, a taxa de natalidade também vem caindo. É uma tendência também nacional. Beleza? Então, para a gente sintetizar tudo isso, as 3 informações básicas. A população brasileira vem passando por uma transição demográfica, não esqueça. Atualmente, hoje, a população brasileira ela é adulta, ou seja, está na faixa dos 20 aos 59 anos de idade. A maior população, parte da população, mas a tendência, como eu te mostrei em gráfico, é a população envelhecer nas próximas décadas, ou seja, nós temos uma maior quantidade de pessoas já na faixa adulta para idosa. E o que a gente vai perceber? Um aumento na expectativa de vida, ou seja, as pessoas estão vivendo mais, e por outro lado, uma queda na taxa de natalidade. As pessoas têm hoje uma menor quantidade de filhos, se comparado a décadas anteriores. Beleza? Facinho, Marcos, facinho. E, para a gente finalizar e falar, claro, da nossa reforma previdenciária, vamos falar sobre a evolução da expectativa de vida. Só para vocês terem noção, na década de 40, galera, tá? A expectativa de vida do Brasil era em torno de 45 anos de idade. Então, essa era a expectativa de vida de um brasileiro quando nasceu na década de 40. Hoje, galera, tá? A nossa expectativa de vida ela está beirando ali os 70 para 75 anos de idade. Tá? Existem diferenças entre homens e mulheres. Como eu te disse, tá? No Brasil, mulheres tendem a viver mais do que homens. Tá? Então, se a gente comparar da década de 40 até os dias atuais, tirando uma média, a expectativa de vida do brasileiro aumentou em torno de 30 anos, com a expectativa de homens ficando na média de 73 anos e de mulheres indo para 80 anos. Tá? As mulheres vivem em média 7 anos a mais do que os homens. E como eu te disse, além desse aumento da expectativa de vida, nós temos uma queda direta na taxa de natalidade e na taxa de mortalidade. E para isso, devido a todo esse quadro, é necessário, tá certo, a famosa reforma previdenciária. Primeira coisa que você tem que ter em mente, galera, a economia, tá, ela funciona num ciclo. Hoje eu estou aqui trabalhando, contribuindo para a Previdência, você está estudando, meu filho de 5 anos de idade está estudando, para daqui à frente ele ocupar meu espaço. Os meus pais já estão próximos de se aposentar. Então, daqui a pouco eles se aposentam, param de trabalhar, vão receber a sua aposentadoria e eu vou continuar contribuindo. Daqui a alguns anos, isso é uma tendência natural, meus pais vão, né? Isso é uma coisa que vai acontecer, ainda vão demorar bastante, é claro, tá? Eu vou me aposentar e o meu filho vai ocupar o meu espaço. E assim a economia flui, tá certo? Um para e o outro contribui. O que vem acontecendo, galera? Com a queda da taxa de natalidade, a arrecadação está diminuindo, ou seja, cada vez menos se vem arrecadando. E com a queda da taxa de mortalidade e o aumento da expectativa de vida, o aumento do gasto da Previdência também vem aumentando. Tem pessoas que antes se aposentavam e viviam 10 anos, então o cara se aposentou com 60, vivia até 70. Hoje, com o aumento da expectativa de vida, o cara se aposenta com 60, consegue viver até 90 anos de idade, ou seja, 30 anos dependendo da Previdência. Então, a médio e longo prazo, a tendência é um aumento dos gastos e um rombo. E qual é a solução para isso? Se a nossa população, galera, vive mais,
você significa dizer que você precisa trabalhar mais. Então, qual é a solução a nível mundial e a nível nacional que vem sendo adotada? A famosa reforma previdenciária. Nós vamos ter que aumentar o tempo e o valor das contribuições, tá? Ou seja, tu vai pagar mais na tua contribuição mensal para tu te aposentar e tu vai também contribuir por mais tempo. Se tu trabalhava há 30 anos, agora tu vai trabalhar 35, tá certo? E por outro lado, incentivar as pessoas a ter um maior número de filhos, né? Como? Através de diminuição de impostos e outras características. Belezinha? Então, galera, para essas outras informações, plataforma Gonçalves Dias. Valeu!